Boa tarde, aqui estamos de novo com mais um Sintonia comigo, para vocês. E pela receptividade desses últimos programas, eu estou muito feliz, porque estamos realmente sintonizando. Só no último programa tivemos 7.886 likes. Isso não é demais? Então, hoje, para continuar com essa sintonia, eu tenho aqui a Bibiana Teodori, que além de ser uma profissional interessantíssima de se conhecer, ela já mora no meu coração como uma amiga. Não é nepotismo, não. É porque realmente aquilo que é bom, a gente precisa trazer aqui. Bibiana, fala boa tarde aí para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com você. Amo de paixão você me emociona toda vez e realmente é um grande prazer estar aqui nesse programa Sintonia. Eu sou muito sintonizada sempre em você, com você, mesmo à distância. É verdade. Então é um prazer. Para falar um pouquinho dela, como eu falei outro dia, às vezes uma ficha desta, gente, não é suficiente para falar do profissional, da pessoa interessante que está aqui do nosso lado. A Bibiana é escritora, Professional Executive Coaching Lifestyle. Chique demais, né? Já já ela vai falar sobre isso. E mais, consultora de Feng Shui. No trabalho privado ela faz isso, no profissional, em empresas ela faz isso, mas hoje nós viemos falar de um coaching diferenciado. Coaching, né? Um coaching diferenciado, que seria Mom Coaching ou Coaching para Mães. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E mesmo para quem não é mãe, ou para quem já foi e os filhos estão crescidos, certamente a gente vai conhecer alguma coisa diferente. Não é mesmo, Bibiana? É. Bibiana é italiana de verdade, gente, é um barato. E eu estou feliz, né? Porque já falaram aqui que esse programa está cheio de mulher bonita, hein? Olha isso, sabe? Então, Bi, conta pra gente o que é coaching para mães. Sim, coaching é em geral, eu gosto um pouco de explicar sobre isso, porque sempre tem algumas confusões. Então, coaching, no geral, é um processo que visa aumentar e elevar a performance, portanto, resultados positivos, né? Tanto para o indivíduo quanto para as empresas, times em geral. Por que coaching para as mães, mom coaching? Em primeiro lugar, porque eu sou uma mãe, tenho 2 filhos de 16, 15 e 12 anos, e no dia a dia eu vejo que o papel de mulher, mãe, esposa, executiva, amiga, irmã, realmente precisa ser malabarista para conseguir fazer todos esses papéis, desenvolver todos os papéis. E também a mídia sempre representa uma mulher que precisa ser saudável, é importante ser saudável, é um corpo perfeito, cuidar do marido, do relacionamento. Então, imagina essa mulher que descobre de ser mãe, está grávida, ou já tem filhos, tem tarefas domésticas, tem trabalho, não sabe se voltar para o trabalho, se deixar o trabalho, como é que faz com os filhos, não dorme à noite, não consegue gerenciar tempo. E ainda tem que sorrir, né? Tem que sorrir e não sobra tempo para nada. E a vida vira realmente um malabarismo. Então, conversando com as mulheres, principalmente mães, eu via as dificuldades, os desafios, né? E principalmente na minha vida. Vivi isso. Sozinha, sem mãe, sem família perto, ainda mais difícil. Então, desenvolvi esse programa realmente voltado para as mães ou
futuras mães, também para aquelas mulheres que querem engravidar, que estão planejando no futuro ter filhos. Pode fazer antecipado? Pode fazer antecipado, claro. Então, como organizar os próximos 9 meses, portanto, ajudar também na escolha de algumas coisas para o quarto, para casa. Às vezes as pessoas têm dificuldade nos detalhes. Né? Então, o processo, além de desenvolver novas habilidades, autoconhecimento, mas realmente ajudam as mulheres primeiro a entender quem sou eu agora. É o primeiro ponto, né, primeiro gente? Ponto, se conhecer, né? Se conhecer. Então, essa nova identidade. E agora, o que eu faço? E o apelo é falar para elas, se quer ser uma mãe estressada, gorda, que baixa autoestima, ou você quer ser uma mãe alegre, otimista, que tem uma conversação, uma comunicação legal com os filhos, otimista e com o parceiro também, com o parceiro, ter um relacionamento saudável, porque a maioria das vezes, depois que nós temos filhos, realmente sobra pouco tempo entre o trabalho, os filhos, a escola, as tarefas, e aí, chega a noite... mulher está lá cansada. Sabe, Bibiana, o que eu gostaria assim, de pontuar, porque eu imagino que isso possa ajudar bastante? Sim. Qual é a maior queixa de mães que te procuram para fazer o coaching para mães que elas apresentam? Sim, uma das maiores queixas é a minha autoestima não está igual. O relacionamento não está legal. O que eu faço? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para ter mais tempo para o meu parceiro? Como é que eu faço essa reconexão com ele e gerenciamento de tempo? Tem receita para isso? Tem receita, eu vou pedir claro. para você olhar bem na câmera, para que as pessoas vejam Sim. seus olhos lindos, né? Sim. Então, porque eu imagino, né? Depois que a gente tem filho, muda a estrutura física, o cansaço vence. Sim. Porque, realmente, quem já cuidou de bebês que choram à noite, ou mesmo 15 anos, adolescentes, a cada momento é uma demanda com a gente, né? Como é que vocês reestruturam uma mãe que está estressada? Primeiro, nem vamos misturar com a mãe que trabalha. Vamos falar só com a mãe que é mãe e se divide entre os filhos e o marido. Sim, então, o primeiro passo é foco. Eu acho que o coaching, resumindo, é foco, ação, resultados e melhoria contínua. Então, como é que nós vamos identificar com essa mulher que está ali, com a qual estou contribuindo, o que fazer? Quais que são os pontos a serem trabalhados para eu poder ter resultados nas várias áreas da vida? Então, para colocar esse foco, nós utilizamos técnicas, ferramentas. E eu, inclusive, gostaria de falar de uma delas. Qual é? Hoje, que se chama Roda da Vida. Ah, tá. Aí você deixou lá com a nossa técnica? Inclusive, eu deixei lá. Técnica. Sim, então, no momento adequado, a gente vai... já está, vamos lá. Então, isso é bom. Esse é bom, sim. Por quê? Porque nós aqui vamos explicar praticamente, na prática o que acontece. Então, como identificar quem sou eu? Essa roda da vida vai explicar, é como se fosse uma fotografia instantânea do momento atual. Porque para eu chegar em alguma situação, eu preciso identificar qual que é o meu momento atual, ponto A, situação atual. Então, aqui nós vimos várias áreas da vida, várias áreas da vida social, a família, casa, ambiente, relacionamento amoroso, equilíbrio emocional. Então, é uma fotografia instantânea da vida nesse momento. E de cada área eu pergunto, de 0 a 10, como é que está essa área na sua vida? Então, por exemplo, como é que está o relacionamento amoroso de 0 a 10? Como é que está o convívio com o seu parceiro? O relacionamento, você se sente ainda apaixonados? Como é que é o relacionamento no dia a dia? Ou casa e ambiente, você se sente confortável? A sua casa está bagunçada? Você está conseguindo lidar com todos os afazeres? De 0 a 10. A vida social. Você está conseguindo administrar a vida social? Você está saindo? Você tem amigos? De cada área, eu vou fazendo várias perguntas. E eu acho que tem gente que tira nota baixa. Não, mas é a roda, é assim, não tem problema. Deve ser muito interessante. Aí, a final da roda, que vai acontecer? Que tem várias áreas, são mais preenchidas. Por quê? Porque, geralmente, todos nós damos mais ênfase a uma ou outra área. É claro que, no momento que a mãe tem bebês, os filhos
toma mais tempo. Mas com o coaching, que nós vamos fazer? Avaliar qual dessas áreas, nesse momento primeiro, atual, precisa de mais ênfase para poder trabalhar ele e vai trazer resultados em todas as outras áreas da vida. E você precisa contar, imagino eu, com a sinceridade das respostas, né? Porque você só vai poder mapear se a pessoa que te procurar falar a verdade. Como é que está o relacionamento? Ah, tá bom, e não é aquelas coisas, né? Um dos princípios do coaching é assim, é uma parceria. Para ser uma parceria, então precisa ter uma confiança e também um comprometimento, tanto da parte do coach, que é o cliente, quanto da parte do coach. Né? Uhum. E sem comprometimento, não consegue ter um resultado. Então, a partir das primeiras sessões, isso se assina quase um contrato, né, de um comprometimento mútuo entre as duas, porque as duas precisam se comprometer para poder... E o que elas te trazem assim de queixa? É mais com o marido, falta de tempo, ou os quilinhos a mais? Sim, em geral, quilinhos a mais. Não estou contente com o meu corpo, quero voltar a malhar, mas não tenho ânimo. Com o meu marido só brigo porque o bebê chora, o que eu faço? Geralmente essas são as queixas. Né? Uhum. Puxa, Bibiana, não sei como fazer. Então, calma. E na realidade não é só com o bebê que chora, Não. né? Porque passa o tempo, gente, os filhos vão crescendo, aí é o adolescente que quer ir para balada, e o pai quer deixar, a mãe não quer deixar. Não, mesmo hoje, uma mãe estava falando, puxa, sabe, a minha filha tem 14 anos, ela quer ir para a praia com as amigas, mas ela acha que eu não dou confiança, não confio nela. Então, assim... E você orienta sim, também nessas posições? Porque tudo é comunicação. Então, mesmo com os filhos que vão crescendo, como ter uma comunicação mais eficaz? É isso que eu ia te Como dar um perguntar feedback para os filhos? Geralmente, nós, por crenças, por hábitos, somos sempre acostumados a dar aquelas broncas. Você não fez a lição. Olha, você tirou nota baixa. Mas nunca a gente reforça os lados positivos. Então, sempre dá um feedback positivo. Olha, filho, puxa, parabéns, sabe? Você tem um talento, olha, na física, na matemática, você está indo super bem. Só que, olha, se você tivesse essa nota um pouquinho mais alta também em português, né? Então, focar primeiro no positivo. Sempre os pontos positivos, né? Uhum. E a crítica sempre precisa ser uma crítica construtiva. Então, essa também é uma dica de como ter uma comunicação mais eficaz. Geralmente, assim, quando são bebês, os adolescentes também precisam de mais... As demandas são diferentes. E conversar com eles, usar também as técnicas que durante o processo as mães aprendem a usar com os filhos. Então, quais são os seus objetivos comprando esse brinquedo, por exemplo? Por que você está querendo esse brinquedo? Qual é o objetivo? Qual é o fim? Diálogo, né? Diálogo. Hoje, o meu filho, por exemplo, chegou e falou, mãe, sabe, os meus amigos querem que eu seja o líder da classe. Um grande desafio. Puxa, que oportunidade legal para você falar para eles, né? Por exemplo, no dia da prova, como é que você pode motivar eles para ter menos ansiedade? Então, conversar, usar todas as técnicas no coaching no dia a dia. O que poderia fazer hoje de diferente para eu ter um dia maravilhoso, com otimismo e alegria, perto do meu filho, mesmo que eu tenha 15 minutos com ele? Porque, às vezes, 15 minutos valem mais do que um dia inteiro de bronca, né? Como eu já criei meus filhos, eu percebo o seguinte. Atualmente, as mães estão um pouquinho mais impacientes. Às vezes, o filho vem com uma pergunta que requer uma resposta simples. E elas já dão aquela resposta torta, agressiva, depois não entende mais tarde ou no outro dia, porque aquela criança também lhe deu uma resposta torta. Tudo é reflexo das nossas ações. E tanto as crianças como os adolescentes têm na gente o maior modelo, porque está ali naquela casa, não é, Bibiana? Eu acho que é importantíssima a maneira como a gente olha os nossos filhos e ações deles, né? Sim. Eu queria saber uma coisa, tem algum caso que você já assim, mudou o comportamento da mãe e teve reflexo com as crianças? Alguma coisa assim que você pudesse contar para a gente?
Sim, tem agora um último caso de uma mãe que realmente não conseguia ter um relacionamento com o filho, já de 18 anos, não conseguia falar nada e era só briga. E depois de algumas sessões conseguimos que esse relacionamento realmente mudasse, né? E trabalhamos muito a comunicação, como conversar com ele de uma forma diferente. Quer dizer, Então, você mudou a mãe, sim, mudou o filho, né? não é que eu mudei, porque assim, o coaching não muda, na realidade nem ensino nada. Ele não muda, ele faz o quê? Ele transforma. Transforma, né? Eu acho Isso, assim que tá. é uma transformação, porque eu acho que tenho certeza que tudo que acontece com a gente é sempre um espelho. Então, se algo acontece fora, eu preciso sempre rever alguma coisa que está dentro de mim. E então, olhando isso, a mãe realmente mudou a forma de conversar com o filho, mudou, começou a dar um feedback, um feedback positivo, uma crítica sempre construtiva e ao invés de falar, por exemplo, quando vamos uma situação que ela trouxe, precisa fazer exame de sangue, ele não quer fazer exame de sangue, tá? Então, como é que você poderia perguntar para ele? Vamos fazer exame de sangue? Não, ele não vai. Eu não vou, mãe, não vou, tá? Então, vamos mudar uma simples frase. Estou me perguntando se nesse final de semana você poderia ir comigo para fazer exame de sangue. É simples, é feito. O efeito melhora muito, sim, né? tanto que ele foi. Então, assim, são pequenas coisas que mudam. Mas sempre ver o ser humano, o filho, que é adolescente, mas também, por exemplo, um filho pequeno. A gente é acostumado a ver o filho pequeno falar, nós somos altas, quem é alta também, ou fica lá em cima. Então, falar com o filho sempre olhando para ele, né? Agacha. Isso é uma técnica excelente. Então, né? agacha, fica conversando com ele no mesmo nível. Isso muda, é fantástico. E essas mães que te procuram, elas são flexíveis ou assim, a lição de casa nem sempre é acolhida, atendida? São flexíveis, porque acreditam e vê que as coisas mudam logo das primeiras sessões, então... E ninguém desistiu ainda, Bibiana? Não. Vai lá, faz até o fim e consegue colher os frutos. Às vezes pode acontecer que, assim, que ao invés de ficar uma semana, demora 15, 20 dias para voltar. Às vezes acontece, mas voltam e o processo acaba. Eu sempre comentei que não tem manual, né, para mãe. Eu imagino que está surgindo até agora, né? E parece que você me falou agora há pouco, antes da gente entrar no ar, sobre um livro, vai ter coaching para mães em livros? Sim. Você que está escrevendo? Sim, e vai ser lançado nos próximos meses pela Matrix Editora, é uma grande oportunidade que eles me deram, então agradeço também. Então, dá o nome do livro, a editora? O nome ainda vai falar sobre coaching para as mães, ainda não falarei o título, mas em breve estará aí nas livrarias. Você tem um contato que você gostaria de deixar aí para que as pessoas que estiverem interessadas em coaching para mães? Sim, claro. Por favor. O meu site é www.bibiana.teodori.com.br e o meu e-mail é contato@bibianateodori.com.br. Bibiana, queria saber mais uma coisa. Antes que no próximo bloco você fale dessa outra atividade que é Feng Shui, eu gostaria de saber por que o ambiente onde nós moramos se torna tão importante para a relação mãe-filho, próprio parceiro, a harmonia da casa. Sim, eu acho que tudo é ligado, né? E a casa e o ambiente. A casa, na realidade, é o espelho é o nosso espelho também. Então, tudo que acontece dentro de casa está acontecendo na nossa vida. Eu sempre falo que a casa, nós temos a casa física e a nossa casa, que é mental. Então, eu sempre fui ligada muito à casa, às energias da casa, e isso é super importante. Então, eu acho que, tanto que na Roda da Vida nós vimos também, como é que você se sente dentro do seu ambiente, que seja de trabalho, que seja a casa. É um ambiente saudável, você se sente confortável, é bagunçado, e é incrível ver que a área que corresponde, porque no Feng Shui, que depois, no caso, nós falaremos um pouco mais, também tem uma roda da vida, e geralmente, nessa roda da vida do coaching, se, por exemplo, tem um ponto ali a ser trabalhado no relacionamento, a área da casa
na área do relacionamento também tem alguma situação É que precisa fato que trabalhar. se a pessoa é desorganizada internamente, provavelmente a casa dela será uma bagunça. Sim. E vice-versa? Sim, sim. Mesmo E porque... tem conserto? Tem, claro que tem, sim. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu sou assim, não gosto de guardar nada, vai ficar desse jeito e não muda, né? Não muda, se a pessoa não está querendo mudar, não muda, é óbvio, mas eu sempre falo que nós somos arquitetos da nossa vida, então... Como é que é? Fala essa frase de novo. Eu gosto dessa frase, nós somos arquitetos da nossa vida. Gente, essa é para anotar, hein? Então, como podemos mudar as coisas? Por que Positive Transformation Coaching? Todo dia, a cada momento, nós estamos transformando algo. Então, eu vou ajudar você a transformar algo agora com uma música que eu escolhi a dedo e estou muito surpresa. Gente, todo convidado vem aqui, eu vejo lá o que eu vou tocar, pesquiso, né, para falar um pouco. E eu escolhi uma música, Caruso, que eu acabo de saber, nos bastidores, que essa é a música preferida da Bibiana. Ela falou assim, não vou aguentar, porque eu vou chorar. Tudo bem, toda vez que eu toco essa música, eu choro. Ela tem uma história linda. Ela leva o nome de um dos mais famosos cantores e compositores italianos, e muito polêmico, aliás. Ele já estava em seu leito de morte quando Lucio Dalla, em 1986, resolveu compor uma música para o Caruso que se chamava Caruso. É uma música que fala de amor, já que Caruso sofreu com muitos amores. No final, ele acabou sendo traído, a esposa traiu ele com um motorista. Então, imagina como o cara ficou, hein? Ele acabou arrumando uma mulher bem mais nova do que ele. E no seu leito de morte, para poder ter um pouco mais de alegria, foi feita essa música que, para mim, na voz de Lucio Dalla ou qualquer outro tenor que cantou essa música, mexe com o meu coração. Então, eu vou pedir licença para a Bibiana, e agora, antes do nosso intervalo, eu vou tocar para vocês, que seria ideal ter aqui, quem sabe, o maestro Jean Reis no seu violino, ou qualquer outro instrumento para enriquecer. Por enquanto, nós estamos contando aqui com o meu pianinho e vou partilhar com vocês a canção. É uma das canções realmente que mexe muito comigo, viu, gente? Essa é a mania de pianista andar de anel, tem que parar e tirar, sabe?
Começa a respirar. E a gente volta daqui a pouquinho com o nosso intervalo, com mais uma música dedicada à Viviana. Ela vai falar mais um pouco sobre coaching para mães e sobre como harmonizar a sua casa. Até já! Não saia daí. Estamos hoje aqui, Tribuna do Consumidor Itinerante, com Alex, da Forma em Ação. Como consumidor, todos nós no verão queremos ir para a academia, né? As mulheres para ficarem bonitinhas, os homens para ficarem sarados. Será que é só assim que funciona? Será que é só no verão que nós temos que nos cuidar? Para isso eu vou falar com Alex. Alex, você como praticante e amante, né, do esporte, o que você pode falar, principalmente para essa garotada que acha que só no verão é que vale a pena vir para uma academia? Primeiramente, doutora, eu gostaria de agradecer o convite dessa entrevista e participar do seu programa. É bem verdade, quando chega na época do verão, as pessoas procuram mais as academias para cultuar mais o corpo, para cuidar mais do corpo. Deveria se cuidar do corpo todo ano. Se você quer mostrar o seu corpo na época do verão, procure-se fazer exercício logo no inverno, para que no verão esteja bem, não é verdade? Tá certo. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante para as nossas mães, né? Qual é a idade em que um menino ou uma menina podem começar a frequentar uma academia? A data correta, a data certa para a atividade física, ela não existe. Existe a data certa e a idade correta para fazer atividade específica. Por exemplo, a musculação, ela é indicada quando a pessoa tem em torno de 12 anos em diante, já pode estar fazendo a musculação leve, orientada com um profissional de educação física e atestada pelo médico. Então, agora, a grande preocupação também das nossas mães. Aquela história do anabolizante. Como é que isso está? Foram proibidos, mas sempre está surgindo coisa nova. Como é que é isso? Como é que uma mãe pode até perceber se o filho está indo por esse caminho? Como é que está essa história? Você que está dentro de uma academia, está nesse meio... E claro que tem aqueles meninos que querem, e talvez acho que mulher também, né? Que quer um resultado mais rápido ainda. Como é que está isso? Você tocou num assunto muito importante, doutora. Nós temos que cuidar muito dos nossos filhos e ter cuidado para que as pessoas que frequentam a academia hoje, o cuidado do proprietário da academia, quem frequenta as suas academias, não faça uso do anabolizante. É natural que nós não conseguimos controlar todos, mas temos que ter um cuidado e fiscalizar quanto a isso. Para perceber se a pessoa está fazendo uso de anabolizante, não é tão difícil. Por exemplo, o resultado é muito rápido. Você começa a treinar numa academia e logo, questão de meses, já está mostrando um físico já avantajado. Então, isso mostra que está fazendo uso de alguma substância, seja ela anabolizante ou seja um suplemento alimentar. O suplemento alimentar ele também dá resultado, mas não é comparado o resultado que o anabolizante dá. E o suplemento é autorizado? Ele é autorizado, desde que ele não contenha em sua composição algum tipo de esteroide. Porque hoje, nessa grande demanda de produtos importados no nosso país, está vindo também suplemento mascarado com anabolizante. Mãe, pai, cuidado com isso, fique junto do seu filho, veja o que ele está tomando, o que ele está comendo, porque eu tenho quase certeza do que eu vou falar, mas há casos, inclusive, que levam a óbito. É isso, Alex? Comprovadíssimo isso. Nós temos alguns casos aqui na nossa cidade que esses não chegaram a óbito, mas que causaram lesões graves. Irreversíveis. Como muitos estão fazendo uso de anabolizante localizado na musculatura direta. Falando dos suplementos, para que as mães em casa tomem muito cuidado, existe a suplementação que ela é natural. Agora, quando você vê dentro do seu armário de cozinha, um suplemento que o seu filho comprou, olhe se a composição dele. Se ele está constando que na sua composição existe algum tipo de testosterona ou hormônio, você tome muito cuidado. A atividade física ela não só te dá resultados fisicamente, mas mentalmente. Como você se sente tão bem quando faz atividade física, ou quando você se sente tão bem motivado por você ter um corpo bacana, por você cuidar da saúde. Então, vamos praticar atividade física não só agora no verão, mas por todo ano, porque isso faz com que você tenha mais saúde e qualidade de vida.
exercite-se. Saúde é um dever do Estado, dá para nós todos. Todas as doenças nossas têm que ser tratadas pelo Estado, né? Mas nós, como cidadãos, temos que ter o dever de também cuidarmos da gente, né? Exercite-se, venha para cá. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Olá, eu sou Thaís Naldoni e vim aqui contar pra vocês da TV da internet que o Imprensa na TV está de volta aqui na telinha da OTV. A partir do dia 7 de fevereiro, às 3 da tarde, você tem um encontro comigo aqui nessa telinha. Um monte de entrevistas, encontros, debates, coisa muito legal está por vir. Te espero, hein? Estamos de volta e, como eu sempre digo, né? O intervalo nos bastidores é uma riqueza. Há pouco, a Bibiana estava aqui me ensinando um pouquinho de italiano. E a música que eu acabei de tocar, que é Caruso, né? E fala, te voglio bene assai. Gente, que frase mais linda. Repete o que você falou para mim. Ti voglio bene assai, tanto bene, assai, muito.
Já dá para falar hoje à noite, hein, gente? Esta frase é para usar essa noite. Outra coisa que a gente estava falando, aliás, eu acho, vou sugerir para a emissora, hein, que os bastidores, o intervalo devia estar no ar, porque tem muita coisa boa e a gente se diverte, é um prazer. Insistem que eu já tenho 2 pautas de sugestões de ouvinte e eu aguardo a sua, porque é sempre um prazer estar aqui partilhando alguma coisa que vocês queiram ouvir, né? Muito bem, a gente falou há pouco de coaching para mães e terminamos o nosso primeiro bloco, que a Bibiana estava falando como é importante a organização interior, documentação, né, Adriana? Tudo certinho, né? Estou falando com a minha assessora ali, que está tendo que pôr uma ordem na casa. É importante essa organização, importante a organização do seu próprio ambiente de trabalho, importante a organização como você trata as pessoas. E falando em organização, a Bibiana também, como que a gente fala? Feng Shui? Sim, é Feng Shui, mas Feng Shui. podemos falar Feng Shui também, sim. E ela vai falar um pouco sobre isso, da harmonização do ser com relação ao Feng Shui. Vamos lá. Sim, o Feng Shui é uma técnica milenar chinesa que visa harmonizar os ambientes através das cores, da organização dos espaços, dos objetos. E adoro, é uma coisa assim que eu acho que desde criança eu sempre gostei, né? Toda vez que meus pais brigavam ou tinha alguma coisa em casa assim que não era legal, eu sentia a necessidade de mudar algo, né? Ou um quadro, ou pintar, eu era criança. E funcionava? Funcionava, era uma coisa assim que eu sempre fui ligada à casa, colocar ordem na casa. E o que é? Na realidade, no Feng Shui também nós usamos o Bagua, que é também uma roda da vida muito parecida com aquela que nós vimos antes, que representa várias áreas da casa, do ambiente, então que é a prosperidade, que é o relacionamento. A prosperidade são as finanças, o relacionamento, o sucesso, a criatividade. Cada área está muito ligada. Tem dos filhos também? Tem dos filhos é a criatividade. Então, por exemplo, falando do coaching para as mães, eu trabalho muito também a área da criatividade, que é relativa aos filhos e ao futuro. Então, por exemplo, para mães que também estão querendo engravidar ou para mães que também estão com dificuldades na conversação, comunicação com os filhos, comunicação. Então, é uma área que eu trabalho muito. Às vezes, é só entrar na casa da pessoa, olhar aquela área, que pode ser, por exemplo, a pessoa fala, sabe, o relacionamento, eu queria mudar alguma coisa, não está legal. Você vai ver a área do relacionamento, tem alguma coisa rachada, tem uma pintura que não está legal, tem um pouquinho de mofo. É incrível, Nossa, é incrível como isso uma coisa que você me ensinou, que lógico eu já fiz uma consulta com a moça, né? São as arestas, né? As pontas que as paredes formam na nossa casa. Ela me mandou fazer umas continhas, minha casa está toda brilhante, parece um cabaré agora. Mas ficou lindo, e você não sabe como ajudou, Bi, você não tem ideia como ficou bom. Que bom. Efetivamente funciona, né? Sim. Bom, eu sou suspeita, né? Mas funciona. Os depoimentos das pessoas e quando eu trabalho as duas coisas juntas, então, quando, por exemplo, eu entrava na casa das pessoas ou nas empresas, eu sentia a necessidade de uma metodologia um pouco diferente para poder levar a pessoa a ter mais objetivos claros. E aí, acrescentei, fui para o coaching e isso é fantástico. Então, eu uso as duas ferramentas, as duas técnicas, artes, que eu chamo artes, para a transformação realmente daquela casa, daquelas pessoas, e é fantástico. Né? E é fato, por exemplo, que uma casa desorganizada, uma casa em desalinho, que já está precisando de uma certa reforma, isso possa refletir no humor ou no bem-estar, na alegria da pessoa? Sim, Betty, porque o que acontece? Quando nós estamos num espaço desorganizados, por exemplo, agora muitas vezes aparecem nesses programas as pessoas acumuladoras, né? Às vezes eu assisto, e se a gente for assistir, de fato, essas histórias, as pessoas ficam desmotivadas. Quanto mais acumulamos bagunça, tralhas, quanto mais nós ficamos desmotivados, né? Tira a nossa energia. Então,
por exemplo, se você está num ambiente onde tem muita bagunça, muitas tralhas, revistas no chão, livros no chão, pó, veja como é que você se sente ali. Fique um pouquinho ali dentro. Não dá vontade de fazer nada. Se fica ansiosa, com vontade de comer. Tem um case que eu gosto sempre de contar. Era uma casa, a pessoa me chamou porque realmente não estava tudo parado na vida dessa família. Quando eu entrei na casa das pessoas, realmente acumuladores, não cabia mais nada. Não tinha um cômodo onde tinha um espaço, nem uma agulha podia cair ali dentro. Tem que se desprender, era impossível. Né? A pessoa tinha engordado 25 quilos, era tudo cheio, não tinha nem como pegar uma roupa, não tinha nada. Fizemos um trabalho de desapego às coisas de 3 meses, o que dava para jogar fora, o que dava para guardar, o que dava para doar. Foi um trabalho assim de desapego. Quando eu falo de tralhas, as tralhas que estão ali não são físicas. Aquelas tralhas ali, aquelas coisas, desorganização, bagunça, também tem a ver com algumas emoções internas. Então, tem todo esse trabalho. Quando tudo ficou organizado, depois de 3 meses, a pessoa, a dona de casa, emagreceu, tinha emagrecido 25 quilos. Nossa, que espetáculo! E a vida começou a andar. Porque se não tem como receber, não tem mais espaço para coisas novas, como é que elas entram? Energia, né? Não troca, então tudo fica estagnado. A nossa casa, a nossa energia. Imagina dormir num quarto onde não tem um espaço nem para andar, não sabe. Então, toda vez que entra no espaço e tem alguma coisa que você tem tropeça na vida, acontece São obstáculos, isso. Obstáculos. Né? Então, vamos colocando obstáculos. Então, quer uma vida que flui, tranquila, harmoniosa, começa a olhar o ambiente onde você mora. Como é que está o seu quarto? Você está dormindo legal? Tem um sono tranquilo? Tem alguma água, por exemplo, banheiro? É só aquela gaveta de mulheres, de nós mulheres. Se a gente limpar aquela gaveta uma vez por mês, a gente consegue acumular um saquinho de lixo. Né? Então, é uma coisa simples. Quer coisas novas para a sua vida? Arruma as gavetas, arruma o armário, vai tirando coisas, doa, e coisas novas entram. É verdade. Eu queria comentar aqui, eu imagino que não é só mãe que tem depressão. Eu trouxe um livro para comentar da minha querida amiga Isabel Vasconcelos, que vem ao encontro um pouco do que você está falando da estima, e como é que é a mulher que tem muito mais propensão para ter um pouco de depressão, né? E não é só a questão dos hormônios, né, Bibiana? Na realidade, a mulher com a sensibilidade acirrada que tem, a mulher costuma ser pura emoção, né? Então, eu fiquei muito feliz de receber esse livro, escrito por Isabel Vasconcelos e Dr. Khalil Douailib, né? Eu já li e realmente falou ao meu coração, porque quem há de negar que em algum momento de nossas vidas a gente não dá aquela baixa, não fica meio down, fica meio assim. Ai, este livro chama-se Mergulho na Sombra, viu? Lindo. Muito lindo, Isabel, agradeço muito. E olha, eu gostaria de dizer a você, a qualquer momento, mande-me livros, porque o maior presente que eu posso ganhar de alguém é um livro. E eu farei questão de estar falando dos livros de Isabel Vasconcelos. Uma mulher, que eu até anotei aqui, que ela está na televisão brasileira já faz algum tempo, né? Só que ela se especializou em analisar a condição social da mulher, da saúde feminina. Então, ela tem uma contribuição enorme para o nosso universo. Nenhuma de nós aqui é feminista, tampouco a Isabel, mas, no entanto, as mulheres realmente estão cada vez mais em evidências. Em breve, eu vou trazer muitas mulheres como você, empreendedoras. Porque a Bibiana é uma empreendedora. Ela criou o Mom Coaching e veio aqui para falar para a gente disso aí. Eu quero saber, você aplica tudo que você está nos falando na sua vida? Sim. Claro que deveria, e sim, todos os dias eu faço o meu auto-coaching, logo cedo que acordo. O que eu poderia fazer hoje para render o meu dia extraordinário? Tem dias, é claro, como você falou, como todos nós, temos dias assim que, né, de repente, a nossa energia não está tão alta, ou ok, mas
podemos transformar nossa energia em qualquer momento e tá bom. Então, o que eu posso fazer para render o meu dia extraordinário? Essa acho que é uma pergunta que todos nós podemos nos fazer logo que levantar. E agradecer pelo dia que nós temos pela frente, né? Porque é uma grande oportunidade para fazer melhor do que do dia anterior. Uma pergunta que me ocorreu agora, nós estamos falando de coaching para mães. Em algum momento vai surgir coaching para pais? Sim, claro. Não, o coaching para pais já existe, no sentido assim, que eu atendo também homens adolescentes, pessoas que mudam de trabalho, de carreira, e é claro que vai acontecer também. Agora, uma curiosidade, né? É mais fácil trabalhar com a mãe no coaching ou com o pai? Eu acho que é fácil assim, os desafios os dois têm. É claro que a mulher é muito mais emocional que o homem, mas a mulher é mais aberta às mudanças. Ah, tá. Mais flexível. Sim. Muito bem. Essa Pelo é uma menos pelos a mulher clientes. se molda, né? Porque ela tem tantas facetas que ela é levada a se adaptar. E o homem se constrange, por exemplo, de ter essa sinceridade requerida numa sessão? Não. Ele abre o coração? Sim. Chora? Alguns, às vezes. Ah, isso é importante. Aqui um recadinho para os homens. Vivam a emoção do seu coração. Para que ser tão durão o tempo inteiro? A Bibiana aqui pode nos mostrar assim, o quanto é importante o homem e a mulher estarem abertos para uma técnica como essa. Não é comum, né, quando você fala para um homem, vai tratar isso, vai fazer essas coisas aí não adiantam nada. Você ouve isso? Sim, porque, por exemplo, no caso de pais, né, mãe e pai, tanto que assim, também atendo casais. Você atende casais? Sim, casais que... Galera, casais, mesmo hein? falando de filhos, né, sobre filhos ou sobre relacionamento, então atendo, não é só mães, atendo várias pessoas em todos os segmentos. Agora, esse voltado para as mães, eu acho assim que eu estou gostando muito, porque realmente vai ajudar não só as mães, mas também os nossos filhos, os nossos jovens, né? Porque muitas vezes também eu vejo no dia a dia que as mães mandam os filhos, adolescentes, 18, 20 anos, meu filho não sabe o que fazer e tal, mas na realidade o filho ele sabe o que fazer. Só que a mãe tem umas expectativas ali sobre a carreira do filho, que o filho tem que fazer tudo que os pais querem, e falta comunicação também. Então, atendo os pais, por quê? Porque, às vezes, é importante conversar com o pai e com a mãe sobre o filho. Pela aula que eu estou tendo hoje, estou aprendendo alguns tópicos. Comunicação, importantíssimo. Entre mães e filhos, pais e filhos. E, lógico, entre o marido e a mulher, porque isso vai refletir nos filhos, né? Ambiente da casa, do trabalho. Cuidar, Bibiana? Sim. E o que mais? A última coisa. Uma mensagem para você deixar. Porque o nosso programa está acabando, para variar, né? Com tanto para dizer ainda. Que vivam a vida como uma obra de arte. Eu acho que é isso que eu posso dizer. E, principalmente para os filhos, que cada um de nós tem um mapa diferente, né? Cada um de nós é diferente do outro. Então, às vezes, uma coisa que acontece muito, sou breve, é que nós achamos, às vezes o filho, não liga para mim, mas, puxa, ele não está legal comigo. Mas a gente está com uma expectativa, mas de repente é diferente do filho, o que ele pensa. Então, não ficar com essas coisas na cabeça, respeitar, né? E viver o momento, procurar entender. Sejam, assim, mais amorosos. Muito bem. Eu vou me despedir, mas antes eu vou oferecer a última música do dia, porque são sempre duas, né? That's What Friends Are For. Linda! Esta música, ela tanto serve aqui para uma amiga querida, como ela serve para os nossos amigos, os nossos filhos. E ela foi composta por um evento maravilhoso para, chama-se, American Foundation for AIDS Research, uma fundação de AIDS, e arrecadou milhões. Quem estava nesse clipe? Elton John, Stevie Wonder, Dionne Warwick,
e muitos mais. Então, é essa música que eu vou tocar agora, agradecendo a presença da nossa querida Bibiana. Beth. E quem sabe um dia, né, também faremos um clipe aqui no nosso Brasil, né? Prezado ouvinte, obrigado por mais essa satisfação de estar com vocês, no Sintonia. Esperamos vocês na próxima quinta. E já faço um convite para o dia 6 de março, quando estaremos com uma plateia pela primeira vez no nosso programa. Pode se inscrever aqui na UOL TV, ou pelo site da Harmonia, ou ainda pelo harmonia.eventos@uol.com.br. Bibiana, um prazer enorme ter você aqui. Fala tchau para os nossos ouvintes e até a próxima quinta. Tchau a todos, foi um prazer. Muito obrigada, Beth. Muito grata. Até a próxima. Até a próxima.